Aleluia, 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 aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que aí estavam sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, essa liturgia de hoje nos coloca nessa dimensão própria de entendermos toda a presença real da Igreja no meio do mundo, no meio da história da humanidade. Percebemos hoje, celebramos a Igreja de Latrão, primeira catedral, a primeira sede do Papa também, século IV, trazendo essa presença de comunhão eclesial e o significado de toda a presença da Igreja, templo também, em meio à nossa sociedade. A primeira leitura coloca muito essa dimensão. A figura que a primeira leitura nos traz é fundamental para entendermos a dimensão de vida, a dimensão também de presença de Deus que a Igreja traz em meio à sociedade. A figura de que do lado do altar jorra água. Lembramos aí que o local onde Jesus vive, Jerusalém, é deserto. Não se tem água, não se tem fartura de água como nós vivemos, e água é um significado de vida. Por isso que diz: aonde que vai ter todos os seres vivos vão poder beber, aonde terá abundância de peixe, fartura, aonde terá também as matas verdes, que estarão aí dando também a sua sombra, os seus alimentos, os seus frutos para o bem de toda a sociedade. É do altar que nasce essa presença revigoradora, essa presença de vida para toda a humanidade. Esta é a figura que hoje a primeira leitura traz. Esta também é a figura da Igreja hoje no meio da nossa sociedade. É daqui que temos o nosso revigorar-se. É daqui que nós recebemos esta água que jorra, mas jorra para a vida e a vida em plenitude. É da Eucaristia que recebemos a vida plena para cada um de nós. Por isso que nasce do altar uma água. Hoje nasce do altar para nós a verdadeira água viva, que é Jesus. Presente, esse Jesus que de fato nos
alimenta, nos fortalece, esse Jesus que de fato sustenta, nos dá a vida, nos revigora cada dia. Por isso, crianças hoje estão recebendo primeira Eucaristia. Jesus é a água viva. Jesus é este que sustenta, que dá a vida e a vida em plenitude. Ele é o centro da nossa existência, é Ele que de fato nos fortalece, nos anima, nos encoraja, é Ele que nos dá essa graça de podermos viver uma plenitude de vida em meio à nossa comunidade, em meio à sociedade. Então, queridos irmãos, chamado de atenção fundamental hoje, perceber o quanto é importante a Eucaristia para nós. O quanto ela de fato nos sustenta, nos alimenta, ela de fato nos revigora. Toda semana, no domingo, nós viemos, estamos aqui, nos enchemos de Deus para podermos com coragem caminhar no meio do mundo, passar, fazer com que esse Deus também inunda o mundo por cada um de nós. Então, queridas crianças, hoje vocês vão receber a primeira Eucaristia, lembrar disso, é Cristo vivo, é o Cristo presente, e é Ele que de hoje em diante vai fortalecê-los sempre na vida de vocês. É a água viva que revigora. Sem água, humanamente não podemos viver. Sem Jesus, cristamente, não podemos viver. Então temos que buscar sempre. O compromisso de vocês hoje começa justamente em participar sempre da Eucaristia, em buscar sempre esse Jesus vivo, esse Jesus verdadeiro que vai fortalecê-los sempre na vida de vocês. E a leitura do Evangelho, essa dimensão, essa pureza que deve ter a nossa igreja em relação a Jesus. O que a igreja tem que oferecer é o próprio Cristo. Aqui Jesus fala dos vendedores que estavam fazendo do templo uma verdadeira casa de comércio. Ou seja, aqui nós temos uma única coisa a receber, é Jesus. Jesus, pela sua palavra, por isso que nós escutamos a palavra de Deus sempre antes da Eucaristia, e Jesus pela própria Eucaristia que nos sustenta. Duas mesas, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, as mesas que nos sustentam sempre na nossa vida. Então, buscar sempre perceber que é dentro da igreja que nós fizemos comunhão com o Pai, nós fizemos comunhão com os irmãos, nós fizemos comunhão em torno de Jesus Cristo na ação do Espírito Santo. Não é fora, não é em qualquer lugar, não é também em qualquer igreja que nós encontramos essa dimensão de fé, mas justamente dentro da Igreja Católica nós encontramos essa comunhão com Jesus vivo, esse Cristo vivo dado a cada um de nós. E é Ele que sempre nos diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É a presença real, viva e verdadeira. E essa comunidade tem essa graça, essa presença real de Jesus sempre na Eucaristia, 24 horas. Eu sempre costumo dizer, aonde se tem uma igreja católica com o Santíssimo, tem sempre um morador a mais, mas um morador ilustre, um morador solene, que é o próprio Cristo. Então, essa graça de cada um de vocês, que todo esse bairro tem, que toda essa comunidade tem, Jesus na Eucaristia, presente 24 horas. Então, buscá-lo sempre, vir aqui, buscar essa proximidade, rezar de joelho quando se chega numa igreja de frente de Jesus Eucarístico, buscar essa devoção profunda eucarística de adoração, porque é a Ele que nós elevamos a verdadeira adoração, é a Ele que nós dobramos os joelhos, é para Ele que de fato vivemos, somos, é para Ele e com Ele que de fato também nós existimos. Então, buscar sempre perceber essa dimensão. Então, cada vez que você chegar numa igreja católica, lembrar disso. Chegue e é de joelho que se permanece até o início da missa, porque existe alguém mais importante do que todos os demais, que é Jesus na Eucaristia. É Ele que devemos dobrar o joelho, nos reverenciarmos, é Ele que devemos buscar sempre com todo entusiasmo, com todo amor, com a alegria de todo o nosso coração. É isso que fala a segunda leitura. Ter Cristo, caminhar, estar na casa dele, é viver a alegria. É sermos fortes, é sermos de fato autênticos numa fé profunda, num amor profundo que em primeiro lugar Ele derramou por cada um de nós. Ele nos ama. Se Deus não nos amasse, Ele não teria se dado em corpo e sangue a cada um de nós. Mas Ele nos ama profundamente,
a ponto de permanecer sempre conosco. E é na Eucaristia, é na palavra de Deus, que Ele cumpre conosco a grande promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos tempos. E Ele está. São 2000 anos de sua presença na Eucaristia dentro da nossa igreja. Então, ter essa fidelidade, esse amor, essa presença, como Ele também tem essa fidelidade, esse amor dispendido a cada um de nós. Então, procuremos sempre, participemos sempre da Eucaristia, todos os domingos. Esse é o compromisso, isso está na lei da igreja, ouvir missas, domingos e festas de guarda. Sempre, todos os momentos, devemos participar da Eucaristia. E hoje, nesse momento especial, queria perguntar aos pais aqui, como é que vocês vão receber essas crianças e adolescentes na casa de vocês hoje? Eles estão recebendo a primeira Eucaristia. Como é que vocês vão recebê-los? Da mesma maneira de sempre ou vai ter algo de especial? Eles vão, tem o almoço, tá? Tem toda essa alegria, mas o coração de vocês também tem que estar diferente. Eles estão recebendo Jesus na Eucaristia. Eles são também esses tabernáculos, assim como a gente pode dizer, que vão levar a Eucaristia também até a casa. A Eucaristia não perde a validade a hora que a gente passa da porta da igreja. Ela continua em nós, ela se torna nosso alimento e nós entramos em comunhão também com esse Deus da vida. Então, se tem lá discussão, tem que diminuir a discussão. Se tiver briga na sua casa, eles não podem levar Jesus para o ambiente de briga, de discussões. Não pode levar Jesus para um ambiente de bebedeira. Então, se há bebedeira, não pode levá-lo para esse ambiente. Então, tem que mudar, tem que ter mais autenticidade, tem que se comprometer junto com eles hoje. É um dia importante de comprometer-se com eles. Eles se comprometem hoje com a Eucaristia, a família se compromete com eles e com a Eucaristia, que também vão receber, para que possa ser uma família também eucarística, que adore, que reza todos os dias juntos, que de fato ama o próprio Deus. Então, queridos pais, acolham de uma forma diferente, tirem hoje talvez a bebida da mesa de vocês, por respeito à Eucaristia que eles receberam. Tirem hoje também as discussões, para que eles possam perceber que a comunhão, a plenitude do Cristo Eucarístico que hoje eles receberam, transforma também a vida deles, transforma a vida de suas famílias. E as crianças também têm que mudar. Não dá para continuar comungar e continuar fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tem que obedecer mais em casa, tem que respeitar mais os pais, tem que ir para a escola estudar, não deixar de lado, pensar nessa dimensão de vida, de respeito também. Não pode mais brigar. Vocês estão agora recebendo Jesus, como é que vão voltar a ter atitudes de crianças, no sentido de briga, de discussões dentro da própria família? Então tem que mudar, tem que ser diferente, tem que buscar uma vida de comunhão. É isso que vocês estão recebendo, uma primeira comunhão, ou seja, uma comunhão também com a sua família, no respeito, no diálogo, fundamental como membros de uma família, membros também de uma comunidade. Então é importante mudar, serem diferentes, serem também autênticos comungadores. E quando quiserem comungar na igreja, tem algumas coisas que vocês têm que fazer certinho. Em primeiro lugar, tem que chegar antes da missa começar. Se a missa já começou, não pode comungar. Tem que chegar antes. Por quê? Porque a comunhão começa desde o início. Ela não começa lá da metade em diante. Então tem que chegar antes. Tem que fazer o ato penitencial. Tem que ficar em silêncio na igreja. Se você fizer bagunça na igreja, você não pode comungar, você não preparou, você não viveu aquele momento eucarístico para você poder, escutando a palavra de Deus, para poder receber Jesus depois. Então essas atitudes vocês têm que cuidar muito na vida de vocês. E depois de comungar, lembrar sempre, se ajoelhar no banco, rezar bastante, falar com esse Jesus que está no coração de cada um de vocês. Então lembre sempre, é a luz verdadeira, é a água viva que jorra hoje para nós. Não precisamos, como ali no Antigo Testamento, na primeira leitura, que saia um rio de água, porque o verdadeiro rio para nós é Jesus Eucarístico derramado em nossos corações. Então lembre sempre, Jesus está com vocês, Jesus ama a cada um de vocês,
Jesus quer que vocês vivam também esse amor puro e verdadeiro na casa de vocês, no colégio, nos lugares aonde frequentam, dentro da comunidade. E o ano que vem continuar. Vocês ainda têm o sacramento da crisma, depois o sacramento da vida adulta, matrimônio, ordem ou também a vida religiosa. São sacramentos, são graças, são presença de Deus na vida de vocês, na vida também da família de vocês. Nós vamos ficar de pé agora, enquanto os catequistas acendem as velas, também distribuem para fazer a oração do creio. Vocês segurem as velas nas mãos, para que a gente possa professar a fé nesse Deus vivo, nesse Deus verdadeiro, nesse Deus que nos ama, que é a luz a iluminar todos, a iluminar também a vida desses adolescentes, dessas crianças, a vida dessas famílias. As crianças que já acenderam a vela, ergue um pouquinho a vela para cima, professarmos juntos, né, a nossa fé, pedindo que esta Eucaristia, a primeira Eucaristia deles também, nos ajude a de fato vivermos a nossa Eucaristia dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. E juntos rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.